Shabbat Shalom, meus amados. Aqui é Alexandre do Ministério Bíblico Albermas. Não foi possível a gente estar na praça por um probleminha de, um problema de força maior, de saúde e tal, da minha sogra, que a gente teve que dar uma apurada, e daí então não deu para ir na praça. Bom, mas para que não, realmente a gente não perca mais um momento juntos de comunhão, mesmo que aqui virtualmente, vamos trazer uma palavra aí que está em 2 Coríntios 5, a gente vai ler o capítulo inteiro que tem 21 versículos, até costuma ser pouco porque a gente às vezes se propõe a ler, mas na própria ministração, mas para que a gente entenda algumas coisas interessantes aqui do que Paulo estava dizendo. Bom, parte do 1 diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feitas por mãos, casas humanas, mas eternas, nos céus. Ele está fazendo assim uma espécie de jogo de palavras, que é deste tabernáculo, como já teve o tabernáculo, o Mishkan, no deserto, o tabernáculo de pano, móvel, como depois o Beit HaMikdash, que era o templo em Jerusalém. Mas ele estava dizendo assim, o nosso tabernáculo é o mundo que a gente vive, é a terra. Então este não é o nosso tabernáculo. Nosso tabernáculo é o que está além, os céus, aonde, nas alturas, aonde não é feito por mãos humanas, mas feito por Deus. Ainda que Deus criou esse mundo sensível nosso, mundo físico, material, ele estava querendo fazer apenas mais uma vez aquela dualidade. Então, o binômio paulino, espírito, carne, pecado e não pecado, trevas e luz, enfim. O tabernáculo daqui, o físico desse mundo, e o espiritual do celestial. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estamos vestidos, se todavia estando vestidos não formos achados nus, porém também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então aqui de novo, ele faz um jogo de palavras, uma brincadeira entre aqueles que estão nus, como estando uma alusão muito clara àqueles que cultuavam do paganismo, porque ele está falando para uma audiência prioritária, majoritária de gentios, de não judeus e vindos do paganismo, que tinham seus cultos de idolatria, de prostituição cultual, e também como que despidos do que é ainda o que a gente viria a ser no futuro, que a gente vai ser no futuro, que é o corpo glorificado, imortal, na volta de Jesus. Então ele está fazendo de novo um jogo de palavras. No 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. No corpo físico, material, ausentes do corpo físico, material de Deus, que ainda que é carne como a gente, é imortal, mas tem um corpo. Porque andamos por fé e não por vista. Aqui está entre parênteses, provavelmente até pode ser uma interpolação, uma adição posterior. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem, o mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor,
persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Aqui no versículo 10 fica muito claro quando Paulo diz que a gente deverá comparecer ao tribunal de Cristo, né? E isso ele está dizendo assim, para o futuro, porque essa doutrina antibíblica, né, extrabíblica, posterior aos escritos, que é de que quando a gente morre a gente vai se encontrar com Deus e lá a gente fica, é nada mais do que uma helenização do que foi dito. E eles nunca disseram isso. Porque vejam bem, qual seria a lógica da gente morrer, viver, né, em Cristo, morrer e ir para Cristo, para ele buscar tanto vivos quanto mortos, dar a sentença, né, e fazer o tribunal, o julgamento tanto de pecadores como de justos. Qual seria a lógica, sendo que os que morreram em Cristo foram para Cristo, para que ele volta para buscar eles? Sendo que é isso que ele falou, eu volto para buscar-vos, né? Tanto os mortos, os que morreram em Cristo, quanto os que vivem. Então isso não é bíblico. Diz Gênesis e Apocalipse não tem esse conceito, né? O conceito de alma imortal. O homem é uma alma vivente, né? Um nefesh no hebraico. Algo que tem um sopro de vida e vive, assim que morre. O que é etéreo e imortal é o sopro, e não o homem, e não uma alma que pensa num sentido totalmente platônico que falou, né, 4 séculos antes, né, 4,5 séculos antes de Cristo e bem depois de Moisés. Então, assim, esse conceito ele é posterior a mais de 100 anos da morte de Cristo, lá pelo ano 150, 160, e 50, 60, 70 anos depois do que o último escritor dos evangelhos, né, João, o evangelista, né, discípulo de Jesus, escreveu. Então isso foi trazido por Justino e outros, né? Tantos outros, Orígenes e tantos outros, né? Tertuliano e tantos outros que trouxeram um pouco da gentilização, né, do paganismo, melhor dizendo assim, para ficar mais claro, não etnia, mas do paganismo, para o meio cristão. E daí foi aperfeiçoado em Tomás de Aquino e tantos outros, né? Santo Agostinho, quiseram trazer um pouco do platonismo, né, os conceitos de Aristóteles para a Bíblia, mas são extra-bíblicos. Então, sim, também, o que a gente fizer de bom ou de ruim será prestado conta, né, e será ajuizado num tribunal que é no dia de Cristo, no dia que ele voltar, na parousia, na volta dele, e assim a gente vai receber a vida eterna ou a morte eterna, né, o castigo eterno, que seria a morte, né, porque o salário do pecado é a morte. Então, aqueles que pecam e não, né, se arrependem e não vivem a vida santa com Cristo terão a sua morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Então não haverá um sofrimento eterno, até porque Deus não compactua com isso. É só ler o livro de Ezequiel, T3, T4, T5, T6, T7, ele não se alegra na morte do ímpio, mas ele é justo, então ele não vai dar vida eterna para o ímpio, ele vai dar esquecimento, morte eterna. Mas é importante, meus amados, que a fé ela venha com prática e estudo, como Paulo está dizendo. Por quê? Porque hoje se há um conceito muito forte dentro do meio, sobretudo protestante, que não importa o que você faça nessa vida, uma vez salvo, sempre salvo. Ora, meus amados, de que adianta dizer que está em Cristo e continuar no pecado? Se uma vez salvo, sempre salvo. Para que Paulo falaria isso? Que no corpo, tanto para o bem quanto para o mal, seremos julgados e cada um receberá a recompensa conforme o que fez. Se assim for, em vão o sacrifício de Cristo, porque ele morreu para nós recebermos vida ainda nessa vida e sermos nova criatura, como Paulo vai dizer, e não continuar no pecado. Então esses pregadores dessa teologia fraca e antibíblica, eles rumam para a sua própria ruína e para aqueles que também tantos ouvem e tanto
querem ouvir o que eles têm para falar, porque compactua com o pecado e compactua com o que está no coração do homem. Tudo que está no coração do homem que é fácil, que é aquele comichão que Paulo fala lá em Timóteo, né, 2 Timóteo 3, 4, é muito simples, porque assim é fácil criar um ministério, porque não vem da parte de Deus, porque assim não foi com Moisés, né, com Josué, com Samuel, Isaías, Ezequiel, Jeremias. Sempre foi difícil com os discípulos e apóstolos de Cristo. Sempre foi difícil, foi custoso. Quem ouvir a nossa pregação, Isaías fala. E nada tem de fácil, nada tem de chamativo aos olhos dos homens, porque é duro, né? E se o cara quer ter uma legião de seguidores e fiéis, é muito simples. Basta falar o que eles querem ouvir, que com certeza é contrário à Bíblia. Mas se você quer seguir em Cristo Jesus, leia a Bíblia inteira e você vai ver que não é fácil seguir a Cristo, mas é possível e é o caminho da vida eterna. E ele continua no 12: porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, né? A comunidade de Corinto. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, preste atenção, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, né? Viver por Cristo. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo, né? Segundo a carne, ele quer dizer aquele separação entre carne e espírito, né? Pecado e não pecado, e santidade. No versículo 17, né? Contudo agora já não conhecemos deste modo, né? Na carne, no pecado. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, né? Essa pregação do amor de Jesus que morreu na cruz para nos tornar nova criatura é o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, né, que estava em pecado desde a queda do homem, né, com Adão e Eva, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós estávamos perdidos, né? O pendor da carne é o pecado, é a transgressão da lei, é errar, segundo as Escrituras, é fazer tudo o contrário do que está escrito. Se diz para não dar falso testemunho, não mentir, o cara mente, né? Cobiça, trai, mata, né? Se embebeda, né? É um glutão. Todas essas coisas que estão escritas, né? Adora ídolos, né? Jura falsamente, né? E também em nome de Deus, usa o nome de Deus em vão. Todas essas coisas que estão escritas, né? Sobretudo em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, mas na Bíblia inteira por conseguinte, porque assim eles sempre acreditaram e entenderam. Ele precisou reconciliar com quem? Com quem é perfeito, e veio segundo a carne, né? Porque ele veio como homem, ele poderia usar da força que ele é junto ao Pai, né? Um com o Pai, como ele diz lá em João, mas ele assim não quis, assim ele não quis, ele quis se manter sempre tentado pelo maligno
mas nunca pecou, porque nunca transgrediu a palavra. Tudo que acusaram Jesus de ser um beberrão e um glutão, um comilão. Quem acusou foram os fariseus de ter quebrado o sábado. Não quebrou, porque senão ele seria pecador. Ele apenas deu o significado correto e não o sábado farisaico, que era cheio de fardos, cheio de autojustiça e nada de misericórdia. E tudo isso. E aqui o mais legal, no 21, ele diz que não conheceu o pecado, ou seja, ele não transgrediu a lei, e ele se fez pecado. Aqui, tanto no hebraico, hatat, quanto no grego, hamartias, quer dizer o quê? Apenas, então somente um jogo de palavras de novo, que a gente não consegue pegar no português, porque não foi escrito em grego, mas tanto se fosse no hebraico quanto no grego, a palavra é tanto para pecado como para sacrifício pelo pecado, oferecimento. Então, ele não se fez pecado, ele não pecou. Ele pecou, se fez pecado para entender. Não, ele não pecou, porque ele está falando na sentença antes. Então, se encaixa não o primeiro significado de pecado, mas o sacrifício pelo pecado. Ele se fez como sacrifício, muito bem descrito lá em Levítico 4:3, que era oferecido pelo pecado de quem? Do Kohen HaMashiach, o Kohen Gadol, do sumo sacerdote, do sacerdote ungido. Então ele oferecia pelos seus pecados. Da mesma forma, Jesus, como a gente estudou junto em Hebreus, ele é o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, o Kohen HaMashiach, mas ele também é o Mashiach, o Messias. Então, muito claro que ele se fez em nosso favor, sacrifício pelo nosso pecado, para que nós deixemos o pendor da carne, que é o pecado e a consequência a morte, para a luz, para a santidade, que a consequência é a vida eterna. Então, assim nos mantamos, sempre orando, quem achar que sim, que jejue, estudem a palavra, meus amados, e sigam o caminho de Cristo, nas pegadas de Cristo, ou seja, na prática dele. Esqueçam os falsos pregadores que dizem que não há nada que você possa fazer para ganhar a salvação. E nisso eles têm razão, mas não com aquele conceito de que se o teu irmão passa fome, aí você fala, vai com Deus, como o Tiago muito bem descreve na sua carta, e aí você está certo, que é o que eles pregam, que a fé é morta, a fé não gera obras. Mas não há nada que você possa fazer, porque Cristo já fez. Sim, mas a continuação é que você faça como Cristo, porque assim somos servos dele, assim somos escravos, e ele diz que nos chama de amigos, porque para que nós sigamos os exemplos dele, como ele diz no fim de todos os livros, nos evangelhos, para que sigam a minha palavra. Assim como eu fiz, também eu faço. Então assim a gente vai fazer, para que a gente, já tendo recebido a vida eterna, a gente mantenha-se vestido, para que sejamos revestidos com a glória, que possamos, o bom fruto ser colhido por Cristo, que é na lavoura, que é o ceifador dessa lavoura, para que essa bênção que ele nos deu de graça, por isso que é de graça, seja de graça como é, mas não de qualquer jeito, para que nós mantamos a graça dele, vivamos igual ele, nas pegadas e na prática de Cristo, que nunca transgrediu uma lei, um estatuto, uma vírgula ou um tio de tudo que está escrito, e que a gente assim se inspire, sejamos perfeitos como Cristo foi perfeito, para que no dia de Cristo, na volta dele, a gente se encontre imaculados de pé e recebamos a vida eterna. Com fé, a gente deseja isso, sempre esperançosos, e que Deus empurre as mais ricas bênçãos para vocês. E no nome de Jesus a gente pede isso. Amém.